Olá pessoal, beleza? Aqui é o Eduardo, quero deixar mais uma palavra para vocês, uma meditação, beleza? Olha só, eu fico vendo muita gente aí falando assim, cobrando as coisas de Deus, né? Exigindo, né? Tem gente que fala que não aceita, que exige, né? Determina, né? Tem pessoas que agora estão determinando o que Deus tem que fazer, né? Na verdade, quando eu vejo essas coisas, primeiro eu chego a seguinte conclusão. Falta muito conhecimento bíblico dessas pessoas, quando a pessoa ela começa a exigir as coisas de Deus, né? Porque a Bíblia fala que Deus ele é soberano. Ele é soberano. Ele é amor, ele é galardoador, mas Deus é soberano, né? A vontade dele vai estar acima de qualquer outra coisa, essa é a verdade. Obviamente que você pode orar para uma situação, também está na Bíblia também. Ah, quer dizer que eu posso orar, Deus pode mudar algum decreto? Claro que pode. Depois a gente pode fazer um devocional sobre isso. Você pode orar, sim. A gente tem vários exemplos na Bíblia que Deus deu um decreto, mas aí teve um intercessor, alguém que intercedeu por aquela situação e Deus mudou aquela sentença, entende? Lógico que podemos fazer isso. Mas isso não diminui a soberania de Deus. Deus continua sendo soberano. A Bíblia fala sobre isso. Ele vai fazer a vontade dele. Inclusive, se ele quiser mudar alguma coisa, é porque a vontade dele é de mudar aquela coisa. Mas quando eu olho essas pessoas que cobram muito de Deus, eu fico pensando, será que Deus está devendo realmente alguma coisa para alguém? A ponto de você cobrar? Porque a gente cobra de alguém que está devendo para a gente alguma coisa, né? E hoje a gente vê muita gente cobrando, até porque a gente vive um momento que, infelizmente, as pessoas estão tendo que cobrar mesmo. Em vários aspectos. Vamos falar assim, o aspecto de relacionamentos, vamos dizer assim, né? Os filhos hoje precisam cobrar dos pais amor, porque o pai não dá mais atenção, né? O pai não dá amor, né? Aí o filho fica cobrando tempo de qualidade, né? O filho fica cobrando que o pai dê atenção. A esposa muitas vezes cobra do marido atenção, porque muitas vezes ele não está dando. O esposo cobra da esposa atenção, porque muitas vezes ele não está dando, não dá amor, não dá carinho. Então nós vivemos uma sociedade onde precisamos ficar cobrando as coisas. Coisas que deveriam ser dadas assim, espontaneamente, não é verdade? E também tem o outro lado também. Hoje nós estamos vivendo um momento que o caráter humano está realmente degradado. Eu penso assim. Porque hoje a pessoa ela fala uma coisa com você aqui, a pessoa fala na sua frente algo, de repente ela muda e fala que ela diz que não falou nada daquilo. Você precisa ficar cobrando aquelas coisas, né? Quantas pessoas que talvez você já, infelizmente, fez negócio com essas pessoas, né? E essa pessoa deu a palavra dela, né? Falou que ela é uma pessoa muito íntegra, deu a palavra, e de repente você teve que cobrar porque ela não estava cumprindo a palavra dela, então você tem que cobrar. Mas isso eu estou falando do ser humano, não é verdade? Estou falando do ser humano que é falho. Apesar que eu acho que o ser humano, mesmo sendo falho, Deus nos capacitou para ter um caráter íntegro, sabe? Deus nos capacitou para que quando você der a sua palavra, você cumpra, né? Deus nos capacitou para poder amar o outro, né? Para eu amar a minha esposa sem ela ter que me cobrar, para eu amar o meu filho sem ele ter que me cobrar, para eu cumprir os meus deveres sem a pessoa precisar bater na minha porta e me cobrar, não é verdade? Deus nos capacitou para isso. Mesmo assim, isso acontece porque o ser humano é falho, né? Mesmo assim isso acontece. Mas e Deus? Será que isso acontece com Deus? Obviamente que não. Obviamente que não. Deus não fica devendo nada para ninguém. Tem até uma história que eu tirei da Bíblia, vou deixar o versículo para vocês aqui, que deixa um exemplo muito claro de uma pessoa que entendeu como é Deus, como que Deus é galardoador, e ele sempre vai surpreender. Que é a história de Salomão e a rainha de Sabá, tá? Segundo Crônicas, vou deixar para vocês o versículo aí. Olha só, essa mulher, a rainha de Sabá, ela ficou sabendo da fama do Salomão. Ela falou assim, esse cara é muito inteligente, esse cara é muito sábio, eu quero lá ver isso. E ela saiu da terra dela e foi lá. Só que a Bíblia fala interessante, é o versículo que eu vou compartilhar com vocês, que ela chegou trazendo muito ouro, trazendo muitos presentes para o Salomão. Ela não chegou de mãos vazias. Ela chegou dando muitos presentes para ele. Só que a Bíblia deixa claro que ela trouxe, vamos colocar, ela trouxe, sei lá, um exemplo, tá? Vou colocar aqui hipoteticamente, ela trouxe 1.000 quilos de ouro. E o Salomão deu para ela de presente 2.000 quilos de ouro, ou seja, ele deu mais para ela do que ela deu para ele. Ela que foi visitar, então ela que levou o presente, e mesmo assim ela foi para casa sendo presenteada com mais coisas do que ela levou para o Salomão. E aí me leva à seguinte conclusão. Deus age da mesma forma. Deus age da mesma forma conosco. Deus sempre vai nos surpreender. Não precisamos cobrar nada de Deus, porque se você for analisar na sua vida, você sempre teve mais do que você esperava. Não é verdade? Olha só, se você hoje está ouvindo essa palavra, porque Deus tem te livrado de muitas coisas. Deus tem te livrado dessa violência, Deus tem te livrado de enfermidades.
Se você está na sua casa hoje, você está melhor que muitas pessoas. Então, existem muitas coisas que nós podemos olhar e falar assim, puxa vida, Deus tem me dado muito mais do que eu tenho dado a Ele. E o que nós damos a Deus? Um coração quebrantado e contrito, o qual Ele não rejeita. É só isso que Deus espera de nós, um coração quebrantado e contrito. É isso que Deus espera de nós. Se você tem feito isso, você pode ter certeza que Deus sempre vai te surpreender, você não precisa cobrar nada de Deus, porque Deus realmente não fica devendo nada para ninguém. Você pode ter certeza disso. Por mais que você talvez fale assim, mas eu dediquei meu tempo para Deus, para fazer alguma coisa para Deus, eu dediquei, eu até dei minha oferta na igreja, meu dízimo na igreja, que Deus agora está me devendo. Olha para a sua vida e você vai entender que Deus não deve nada para você. E Ele tem te dado muito mais. E Ele te deu algo que você talvez nem esteja lembrando aqui agora. Ele deu o Filho dele chamado Jesus Cristo para morrer na cruz pela minha vida e pela sua vida, para que você possa ter a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, sabe o que é isso? Talvez você não entende isso. Entende o seguinte, se você aceitar Jesus como Salvador da sua vida, se você entender o sacrifício de Jesus, você vai morrer, porque a Bíblia fala que o homem dá o direito de morrer uma só vez, depois vem o juízo. Mas Jesus Cristo pagou todos os nossos pecados. E quando eu morrer, por exemplo, não porque eu sou bom, mas por causa de Jesus Cristo, eu tenho direito à vida eterna em Cristo Jesus. Eu espero que você tenha entendido, espero que essa devoção abençoe a sua vida. E se você gostou, compartilha aí, deixa seu comentário, compartilha com sua família. Eu te vejo no próximo devocional. Tchau.